Pai seja convosco. Deus abençoe sua vida esta manhã, querido Deus. Abra o nosso entendimento. Fortaleça-nos no Senhor e na força do seu poder. Cubra-nos debaixo do sangue de Cristo e revista a todos nós completos com as armaduras de Deus. Queremos entregar as nossas vidas ao Senhor esta manhã. Nenhum dos seus filhos estão aqui para ver e ouvir homens. Estão aqui para ouvirem a sua voz. Dependemos dela, Senhor, em nossas vidas. Ajude-nos, queremos aprender com o Senhor. Queremos aprender com os ministérios uns dos outros que o Senhor tem outorgado a cada um deles. Fortaleça a nossa vida espiritual, Senhor, e não permita que o nosso coração desfaleça no caminho, em nome de Jesus. Todos digam amém. Por favor, irmãos, Efésios capítulo 6. Livro aos Efésios, capítulo de número 6, verso 18. Efésios 6, verso 18. Todos acharam? Efésios, capítulo 6, verso 18. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisso, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Sente-se, por gentileza. Domingo passado, com a permissão do Senhor pela manhã, vou pedir que todos se acomodem, por gentileza, para que o Espírito tenha liberdade para falar conosco aqui. Domingo passado falamos sobre este versículo, sobre Efésios 6, 18, a forma e a maneira ensinada pelo Espírito para o apóstolo Paulo orar. Eu quero chamar sua atenção aqui. Eu estou falando de um assunto e de uma coisa que não tem nada a ver de uma interligação de orações, de petição, ação de graça, louvor, intercessória, de consagração. Não, eu estou falando de um caminho e de uma linha, de um tipo de oração que ela será desenvolvida dentro de você na espera e na busca da espera pela presença do Espírito em você, para Ele te ensinar um tipo ou tipos e níveis de orações. É nesse tipo de forma de busca, em Efésios 6,18 e Romanos capítulo 8, verso de número 26. Eu quero que vocês guardem este versículo de Romanos 8, 26, porque este é um versículo chave que você precisa ruminá-lo constantemente dentro de você, para que tenha uma decodificação do próprio Espírito revelando a você. Veja que nós não sabemos orar como convém. Já está dizendo que nós aqui não sabemos orar de forma correta, mas mostra que o Espírito, Ele nos observa, nos assiste. Por que essa observação do Espírito nos observar? É porque Ele está esperando você. Nós falamos que esperamos em Deus, mas é o inverso. Somos nós que esperamos, é Ele que espera pela nossa decisão de ouvi-lo. Imagine a dificuldade que eu e você enfrentamos, de tanta informação que temos aqui, de tantas coisas que chegam à sua mente e à sua alma, das coisas que nós herdamos que não foram nossas. Nós já nascemos com um pacote pronto, estabelecido em nossa alma,
Com o despertar da maturidade mental e da consciência, as decisões de fazer o bem e o mal ficou um pouco complexa, distorcida, também pela forma do campo de conhecimento e pedagógico que nós herdamos dos pais, ou de escola, ou culturas. Esta manhã o pastor Edilson mencionou algo muito perigoso e terrível, de jovens cristãos que vão para a faculdade, chegando lá, as informações na área que ele escolhe, acontecem problemas de teses, de professores e linhas e pensamentos. E isso acarretou neles incredulidade e se afastaram do caminho da fé. Esse é o grande problema. Aos jovens daqui que eu tive a oportunidade, pastor, vou fazer faculdade, eu sempre sentava com ele, conversava, qual a sua área, que tipo de tese vai aparecer assim, 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 porque existem os pensamentos deles, além do campo de conhecimento que você vai adquirir. Romanos 8, 26 e Efésios 6, 18 são versículos chaves para que você, meu irmão, minha irmã, guarde isso dentro de você. Você precisa entender isso. Quando os discípulos de João aprenderam com João como orar, os discípulos de Jesus observaram e viram alguma diferença como eles oravam. Eles estavam ineficientes na oração e eles pedem a Jesus, isso em Lucas 11:1, que Jesus ensinasse eles a orarem de forma correta. Observem que quando eles pedem que Jesus ensine eles a orarem, aí por Lucas é manifestado aquela forma do Pai Nosso, que ali o Pai Nosso, existem 7 orações no Pai Nosso. Mas eu estou falando de uma profundidade para que o início dessa dependência do Espírito, em um tipo de oração totalmente diferente. Suas palavras faladas, elas são muitas. Nós oramos motivados, nós oramos por uma pressão, oramos por causa daquilo que nós descobrimos, ou daquilo que nós sentimos e daquilo que nós estamos desejando. Então, sua alma sempre tomará a iniciativa da formalização da oração. Diaconisa, por gentileza, por favor, não converse agora, por favor. Por favor. Eu preciso que vocês entendam isso. O Espírito, ele deseja isso. Essa forma desse tipo de busca é diferente do que aprendemos em igrejas e diferente do que nós fazemos. As orações são níveis de aprendizado com o Espírito, não aquilo que ouvimos os outros orarem e fazemos uma compilação desse tipo de oração. É isso que eu estou dizendo aqui. Você tem um professor, um mestre presente com vocês 24 horas, o nome dele é Espírito Santo. E ele quer que você entenda isso. Ele te espera que você o reconheça, que você dependa dele, que você se entregue ao Espírito. Durante 30 anos, eu tenho tido uma grande dificuldade de orações em muitas áreas. A persistência, eu vou fazer uma consagração, vou fazer um jejum de 40 dias, fazer um jejum de 21 dias. Entenda uma coisa, isso são níveis e táticas e estratégias espirituais que funcionam mesmo. Mas em relação ao que eu estou dizendo para você, isso só vai acontecer pela sua dependência à pessoa do Espírito. Quando você depende do Espírito, a primeira atitude dele que cria em mim e você é quebrantamento interno. Orações verdadeiras no Espírito não fluem de repetição, fluem de quebrantamento. Davi disse: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto. Apesar de um rei, apesar de um estadista, apesar de ser um homem ungido de Deus, ele era humano e homem, tinha muitas fraquezas e tinha deficiências de orações. Mas quando ele começou a depender do Espírito, sua vida não ficou aquele mesmo estilo de vida de um homem cheio de falhas. Ele foi amadurecendo com o tempo pela dependência do Espírito. Veja que o versículo 18, orando todo o tempo no Espírito, para isso vigiando. O Espírito chama a nossa atenção disso aqui.
A versão Gold Speed disse: ore com todo o tipo de oração, que o Espírito Santo mover-se em você. O Espírito Santo mover-se. Nós temos que ser cristãos de entendimento naquilo que estamos fazendo para o nosso Senhor. Nós não podemos ser pessoas ignorantes e nem nécias nas áreas da batalha espiritual. Precisamos compreender a vontade de Deus de forma individual para cada um de vocês e de mim. E também a vontade de Deus para a forma coletiva de corpo de Cristo. Você aqui é minha extensão e você aqui é o meu corpo. Eu sou também corpo seu e membros desse corpo. E nós precisamos estar mais ativamente unidos pelo Espírito, dessa forma como o Espírito quer se mover nesse tipo de oração. Observe a gravidade profética, entre aspas, gravidade entre aspas, porque são coisas para quem realmente observa o que a palavra está dizendo, que vai acontecer. Nada vai impedir o sucesso do anticristo, nada vai impedir a riqueza mundial na mão deles, nada vai impedir as epidemias, nada vai impedir o que está chegando, nada vai acontecer. E você precisa estar em paz. Sabe que é em paz? Para morrermos, a morte só é uma desculpa, um AVC, um derrame, um atropelo. Você só vai morrer no dia que o Senhor quiser, porque a minha vida e sua vida está nas palmas da mão do Senhor, contados os nossos dias, como disse Moisés. Então se despreocupe de morte, tire esse medo de sua alma, porque você e eu não estamos sendo preparados para ficarmos aqui com o pensamento TJ, vamos ver a vida toda aqui. Você vai para a glória e viver como um cidadão lá na glória. Então se despreocupe. Vou falar uma informação para vocês, já está na mídia, já há 4 dias, não estão colocando em programas de rede de televisão, nem em jornais, nenhum, mas está apenas na internet, circulações de vários especialistas brasileiros e do mundo inteiro, de uma nova epidemia que está acontecendo agora na Índia, chamada fungo negro. Esse fungo negro, ele se prolifera, é usado o corticoide para combater o Covid e as ações do Covid, para proteger e forrar os pulmões, para que não haja uma secreção exacerbada nos pulmões, nem uma agressão de rinite alta. Então, esse corticoide alimenta esse fungo rapidamente, em 24 horas, em 50% no corpo humano, e está matando lá na Índia pessoas como se morre esmagando formiga no chão. E os especialistas estão apavorados com esse novo fungo. E aí eles colocaram algumas divergências, saneamento básico, porque realmente a Índia, meu Deus do céu, a gente sabe a imundície que é lá. Eles cultuam bode, cultuam boi, vaca, convivem com os filhos no meio de cobra, é terrível, né? A gente lamenta por isso. Mas a questão toda não é esta, a questão toda é sobre Deus, sobre revelações, sobre profecias, sobre muitos missionários que foram enviados. Lá eles matam, assassinam missionários, e qualquer um que abandonar Shiva, qualquer um que abandonar os deuses, eles pegam próprios filhos e queimam os vivos. Nações inteiras estão rejeitando, estão expulsando missionários, estão destruindo igrejas, estão matando padres, estão matando pastores e suas famílias, por causa do nome do Senhor. Isso é tudo fim. Vai acontecer, coisas piores estão para chegar. Então você precisa agora, além desses níveis de orações que nós aprendemos, que nós desenvolvemos nas nossas congregações, de uma coisa mais profunda, que é esse tipo de oração. Eu perguntei para o Espírito algo, eu vou passar para vocês, quero que vocês julguem o que eu vou passar para vocês, porque todo tipo de informação, todo tipo de pregação, tudo coisa de teologia, como coisa também espiritual, principalmente os espirituais,
para nós não ficarmos aqui tentando criar uma situação para as pessoas entenderem que estamos inventando coisas, mas que essas coisas sejam provadas por vocês. Vocês não têm uma obrigação de acreditar em tudo que falamos aqui. É sua obrigação peneirar e estudar, meditar e ver se é verdade dentro do seu coração. É isso que é a dependência do Espírito. Se ele testificar dentro, como é essa testificação? É chamado de confirmação da certeza do que está sendo falado. Profeta não é aquele que fala para agradar a população. Profeta fala aquilo que Deus manda ele falar. E tem que ter da base bíblica. Profecia não é espancar ninguém, profecia não é humilhar ninguém, profecia não é trazer uma humilhação pública das pessoas. Isso não é profecia. Profecia vai lhe alertar, vai mostrar para você que a linha de Deus, o caminho do Espírito vai acontecer. Mas você tem que entender uma coisa aqui agora. Você é filho e filha de Deus. Você é a herança de Deus. Você pertence, você tem um dono. O dono da sua vida é o Senhor. E você precisa entender que essa palavra Senhor significa possuidor de sua alma. Aquele que manda em você. Aquele que você se relaciona para ter comunhão com Ele. E aprender a viver em obediência a Ele. Não é obediência por causa do inferno, de maldição, de não sei o quê. E tira essas porcarias de sua cabeça. Não adianta servirmos ao Senhor sem uma obediência real e um amor. Deus quer ser amado por mim e por você. Deus não quer pessoas que amem de forma religiosa, que busquem de forma religiosa. O que é forma religiosa? Só isso aqui, pai. Acabou, todo mundo disse até o que pregou, o que ouviu na pregação. Vivo do meu jeito, da maneira como eu quero. E eu vou passar para vocês o que aconteceu comigo, carne. Eu disse, o que é me desgastar na carne? É você sempre fazer as orações comuns. Aí o pastor disse, pastor Dri, olhe por mim que eu estou sentindo aqui essa dor. Exemplo, e me ensinou. Eu não estou dizendo como uma regra para vocês, mas eu estou contando o que aconteceu com minha experiência, de minha pergunta. Eu estou com uma dor aqui, Dri, do lado. Você já foi ao médico? Eu vou perguntar para ele, porque eu creio profundamente na ciência médica. Deus que colocou os médicos. Tem coisas que são medicina e tem coisas que é medicina de cima. Só Deus faz. Vamos lá, Edilson, que oração se ele vê? Aí eu vou orar, porque ele diz que sente a dor aqui. Eu vou especular várias coisas aqui. Ó Senhor, teu servo está com a dor aqui, assim eu estou repreendendo em nome de Jesus, tal. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Mas eu não fiz isso. Espírito Santo, me ensine a orar por Edilson. Me ensine a orar por Edilson. Me ensine a orar pelos meus irmãos que aqui estão. Como eu devo orar por eles? Aí está a chave, aí está o segredo. Porque você vai ficar esperando ele falar. E vocês todos têm este direito de ouvir o Espírito Santo dentro do espírito humano de vocês. Jesus disse que minhas ovelhas ouvirão e conhecer a voz. Porque tem muitas vozes. A do Espírito é inconfundível dentro de você. Ele disse primeiro, Adriano, comece orando a mim sem dizer nada. Eu disse, como é isso? Como eu começo? Ele disse, esta é a pergunta errada. Então, eu disse, como faço? Ele disse, não comece orando. Veja o que ele me disse. Apenas se sente, ou se ajoelhe, ou deite, numa melhor posição que você não durma. Apenas faça isso e deixe eu começar por você. Essa espera de você não falar nada, de não pedir nada, de não dar glória a Deus em aleluia, nem querer, eu vou cantar uma canção para iniciar. Esse é o momento do silêncio. E aí vocês começarão a perceber um tipo de treinamento interior
motivador, chamado por Paulo o apóstolo de examinar o homem a si mesmo. É aqui que o Espírito começará por vários testes em sua alma. Você vai ver o próprio processo de você mesmo, as gigantescas coisas dentro de você, o vulcão cheio de ansiedades, de cobiças, de coisas, de fraquezas que nós temos, e queremos pegar essas coisas misturadas e fazermos orações. Por isso que os nossos resultados são bem poucos, e às vezes quase nada. O Espírito quer primeiro fazer uma limpeza. Eu não estou falando de limpeza de pecado em você, não. Eu estou falando de uma limpeza de estruturar e alinhar a vontade dele, mas se você quiser e se submeter a esse tipo de treinamento. Veja o que ele me disse: apenas se sente, deixe que eu comece. Aí eu perguntei de novo: o que faço nesse tempo esperando o Espírito? Ele disse: nada, Adriano, apenas espere. Aí eu vim com outra pergunta. Veja como a gente é apressado, imediatista, a gente quer tudo rápido, porque nós fomos ensinados dessa forma: orar para receber, botar a mão, seja curado. Eu não é assim. Recebe uma profecia, eu quero que se cumpra logo. Não é assim. Seja feita a vontade dele, não a nossa vontade. Aí é esperar se você confia ou não. Como o pastor Dilson pregou com propriedade pela manhã aqui: Abraão, sai da tua parentela, vá para a terra que eu te mostrar. Para onde é, Senhor? Não sei. Vá, siga essa trilha aqui. Acabou, irmão. Abraão não estava pronto quando o irmão foi levado. Abraão não estava pronto quando o irmão foi roubado. Abraão não estava pronto para dizer que era a mulher dele, para o rei de Faraó. Abraão não estava pronto para muitas coisas. Até quando ele tem um encontro com o Senhor na cara dele, aí ele viu o negócio estreitar. Ó, ande na minha presença e seja perfeito. Perfeição sua na alma, ninguém aqui vai ter, nem eu, nem ninguém. A perfeição é dentro, no nosso homem interior. A nossa comunhão é no nosso homem interior. A nossa comunhão é no nosso coração pelo Espírito da verdade com o nosso espírito humano. É aqui que tem a comunhão verdadeira. É essa oração que precisa nascer, ouça, em mim e em vocês, em nós, o corpo. Oração do tempo da espera. Aí eu disse: o que eu vou fazer então nessa espera, Senhor? Eu fui aqui ajoelhado, sem falar nada, sem dizer nada. Eu vou sentar aqui, deixar a minha circulação bem, das pernas, porque se a circulação não ficar bem, vai ter câimbras, coceiras, porque o sangue não está circulando, e aí você vai ficar numa posição agradável dos seus ombros, do seu pescoço, e ficar ali em silêncio. Espírito Santo, és bem-vindo, eu te convido agora, me ensine a orar, espere. Aí você vai ficar ali. Isto vai falar com você. Isso vai falar com você. Isso vai falar com você. Pensamentos, o Espírito vai começar a cavar você, e começará a alinhar você, porque isso não vai nascer na sua vida e na minha vida da noite para o dia. Isso é com uma busca da sua vida diária. E você vai ver que todas essas coisas e formas que fazemos de oração começarão a ser mudadas pelo Espírito. Ele fará uma mudança em você. E quando ele te ensinar sobre intercessão, ou te ensinar sobre petição, ou te ensinar como orar pelo governo, ou pelos seus familiares, que tanto nós oramos pelos familiares, até que o Senhor traga o que realmente, a forma como orarmos por um parente nosso. E eu perguntei: o que faço nessa espera? Ele disse de novo: não faça nada. Você ficaria aqui 3 horas ajoelhado, 3 horas sentado? Porque se doer o seu joelho, você pode se levantar e sentar, e fique esperando, não diga nada. Os apóstolos ficaram no período todinho do Pentecostes, da festa do tabernáculo, do cereal, do trigo, das ofertas, as festas judaicas. Eles estavam num templo, sentados esperando. Suas necessidades fisiológicas faziam ali, e ficaram ali esperando. Quando o Espírito veio, ele anuncia a sua chegada como um vento impetuoso, fogo
fogo sobre eles. Na parte de baixo, eles ouviram barulho, muito barulho, mas não é um barulho que você produz, o barulho tem que ser dele. O barulho que eu crio aqui não vai adiantar nada, mas o barulho que vem do Senhor, bum! Eles foram ver línguas de várias nações pronunciadas por homens que mal conheciam a sua própria língua nativa. E acharam que aqueles homens estavam cheios de quê? De canjibrina, de vinho, bebida alcoólica. Pedro se levanta cheio do Espírito Santo e começa a elucidar as boas novas do Evangelho, desde a antiguidade até chegar a Cristo. E muitos foram salvos, muitos creram, muitos foram batizados naquele dia. Por quê? Foi eles? Não, foi pelo Espírito. Você pode tentar criar metodologias para todos aqui os seus grupos missionários. Você pode criar, trazer de fora, imitar alguma coisa. Faça o que vocês quiserem. Mas pergunte, Espírito, o Senhor quer isso aqui? É essa forma aqui? Vamos fracassar, irmãos, na carne? Vai ficar uma coisa aqui arrastada e demorada em muitas as coisas aqui. Eu fico vendo o esforço desse homem, do pastor Valdemar, de outros aqui, de nosso irmão Marcos, de outros irmãos, de Wilton, de outros, para fecharmos isso aqui, a luta que estamos tendo. Mas Deus não está perguntando para você se você está empregado, se você está empregado. Deus quer saber se você tem princípios de fidelidade com Ele. Sabe o que Ele me disse lá no hospital? Adriano, quando você ficou desempregado, você deixou de comer? De comprar um desodorante para o seu braço não ficar fedendo, ou até um limão, custa dinheiro para passar? Ficou sem escovar seu dente? Ficou de lavar sua roupa comprando sabão? Não, as suas prioridades é que afastam a minha presença de prosperidade agir na vida de vocês. Deus prospera com pouco, Deus também prospera com nada. Deus prosperará quando sua integridade e compromisso se manter. O nosso problema todo é esse. Disse que quando Melquisedeque visitou Abraão e disse, olha, tu está devendo. E não tinha a lei de Moisés nenhuma não, viu? Fica um bocado desculpe minha palavra, um bocado de abestalhado aí que tem que fazer. Ah, dízimo é do tempo da lei, vai estudar a Bíblia. Aí fica fermentando as pessoas, fermentando os fracos, e acreditam em tudo que se falam, não pesquisam. Eu vim aqui pedir a você o dízimo de tudo que você está devendo. A prestação de conta chegou. Lembrando que ele era dos caldeus, idólatra animista, eles já foram chamados por Deus para serem homens transformados. Deus mudou o sangue dele, mudou o DNA dele, mudou o nome dele. Deus fez um salseiro na vida de um homem que ele chama. Deus chamou você, e o compromisso de Deus com você não falha. Deus não mente. Mas no nosso tempo de caminhada, a gente é burilado, a gente fica fraco, a gente fica cheio de pensamentos, fica cheio de dúvida. Dúvida não é princípio do cristão. Dúvida não vem do Espírito, medo não vem do Espírito, covardia não vem do Espírito, isso é da carne. O Senhor te deu foi um espírito de ousadia, de poder, de fé e de moderação, como está escrito em Timóteo. Esse é o espírito que recebemos. Precisamos ter uma vida de oração e ter um hábito constante de orarmos. Não deixe de fazer suas orações que você sabe, como você aprendeu. Mas também reserve um tempo, ouça como eu estou dizendo para você, reserve um tempo nessa espera com o Espírito, convide Ele, Espírito Santo, bem-vindo, me ensine a orar. Não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos. Esses gemidos do Espírito, essa palavra gemidos, inexprimíveis, que são palavras que não podem ser expressadas na linguagem humana, não há português, não há inglês, para interpretar isso. É uma coisa que nasce de forma espiritual, dentro do nosso espírito. E observem que a palavra manda perseverar,
Constante, ser constante, orar constantemente, também significa você ser esticado ao máximo. Exemplo disso, quando a gente ora, a gente respira. Quando a gente expira, sai louvor. Só quem ora, sabe louvar. Eu não estou falando de cantar uma canção aqui bonita. Louvor é uma coisa que nascerá pela oração verdadeira fluindo no seu espírito. Quer ver uma coisa? Quantos de vocês aqui, durante a noite, sonha com um tipo de canção espiritual e você acorda e lembra dessa canção? Levante sua mão, por favor. Quantos de vocês aqui estão andando na rua e de repente flui um louvor em você? Isso é o Espírito te dando. Encha o seu pulmão e cante para Ele no meio de todos eles. A gente canta na igreja, mas a gente não canta no mercado. Nós não cantamos numa fila de espera, em um mercado, em um banco. A gente não canta dentro do ônibus, cantando canções ao Senhor que flui, porque ficamos com vergonha, e a vergonha não vem dele. Isto aqui é aqui, vocês, mas vocês lá fora expressem isso. Isso vai aumentando, 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 e as coisas daqui deste mundo vão fenecendo. Você não tem mais prazer com elas, você quer o Senhor. Todo o seu ser, cada átomo do seu corpo quer Deus, quer Jesus, quer o Espírito. A fome passa, a sede passa, você só quer Ele. Isso que é a fome e a sede espiritual que Jesus falou em Mateus 5 lá. Aquele que tem fome e sede de mim, de justiça, esses vão receber. Quando você está numa água funda, piscina, não seja o que for, você não sabe nadar, o que você vai fazer? Se debater para você não descer. Esse seu debater, você vai gastar mais energia, mais ar, você vai ficar ansioso para você não querer morrer, você quer respirar. E quando você não ora, você não respira, você está sufocando sua vida espiritual. Você tem tempo para o seu trabalho, tempo para os seus filhos, tempo para o seu trabalho, suas responsabilidades com um monte de coisa, mas o seu tempo com Ele. É isso que eu estou dizendo. Edilson, me oriente aí, tem mais quanto tempo? 15? Opa. Deixa eu correr aqui, porque você não pode ter pressa, você não pode se apressar em orar. Espere pelo Espírito, espere pela sua presença. Nesse período de espera, vai ser vida ou vai ser morte em sua vida? Que morte é essa? A morte do seu ego, do seu eu e da sua carne, nessa ânsia de orar até receber. Eu vou sempre para o monte, vou muito mais sozinho hoje, e lá o Senhor diz, fique sentado aqui, leva o meu capuz Jadai, boto lá, fico lá, que é um frio de madrugada, ele fique quieto, olhe como eles sobem aqui, cantam, levam violão, levam tamborim, fazem zoada, eles gritam, eles queimam um pedido de oração, eles fazem disto aqui como eles fazem nas congregações deles. Eles não ficam aqui em silêncio para meditar a minha presença neles. Não tem resistência nem para 1 hora ou 2 horas de oração em silêncio. Eles oram 30, 40 no máximo, eu marco no relógio, eles já descem do monte e disse, foi uma bênção lá o monte, foi uma bênção a vigília, glória a Deus. É isso que eu estou dizendo, do resultado. Quanto mais você alimenta a carne vai dominar o espírito seu, vai abafá-lo, vai sufocá-lo. Quanto mais você alimenta o espírito, mais o espírito é poderoso e vai matando a sua carne. E os desejos espirituais verdadeiros fluirão pelo espírito com a palavra em mim e em sua vida. Ouçam todos vocês. Espere o Espírito agir nas bases profundas das nossas almas. Espere até que o orvalho do Espírito desça sobre você. Vocês já leram aqui Isaías 35, a promessa do milênio na terra? A promessa do milênio na terra, de paz por 1000 anos,
Deus vai estabelecer, depois da grande tribulação, 1000 anos de paz na terra. A terra será reconstruída, o governo único de Cristo Jesus sobre Jerusalém e Israel. As nações que não forem lá por 1 ano adorar o Senhor serão destruídas, como pragas que não é dita na Bíblia. E vai ter uma harmonia entre a natureza e o homem e a natureza. Você vai colocar a mão no buraco de uma aspa, a cobra não te morderá, nem os leões vai comer você vivo, nada, será paz no planeta, por 1000 anos. E quem morrer com 100 anos, morreu novo, diz a Bíblia. Haverá uma longevidade, uma prosperidade de bênção, pelo governo do nosso Senhor sobre o planeta. Ele mostrará que havia possibilidade dos homens viverem bem. Lembrando todos vocês, eu dou essa parada assim para perguntar ao Espírito, porque a coisa que vem, como entendimento e revelação para o tipo de ministério que Ele me deu, eu fico preocupado como vou falar, então eu tenho que ter responsabilidade, porque isso quando sai, para voltar, pode voltar de qualquer forma de pensamento e jeito. Porque a Bíblia não dá essas expressões de Adão. Adão dormia? Adão dormia? A Bíblia fala disso aqui? Que Adão dormia quando não tinha um pecado? Adão envelhecia? Tinha doença? Cansaço? Fadiga? Trabalhar para suar, para ganhar miséria? Não tinha. Ele era um super-homem na terra, vivificado pela comunhão do Senhor com Ele. E era aquela responsabilidade. Ouçam isso aqui, viu, homens de Deus, homens casados de Deus. É você casado que transmite para nossas esposas a cobertura. O diabo falou com Eva, não falou com Adão. Adão tinha estrutura, mas Eva estava desprotegida. E ele conseguiu enganar a mente dela. E ele confiou nela. Mas se Deus disse que isso aqui é proibido, por que você está me dando? Não houve pergunta? Por que Eva também não chegou para Adão? Adão, está acontecendo aqui uma coisa aqui, mexendo aqui no Éden aqui. Tem uma cobra que está falando comigo todo dia. Ele não fala, você vê, não há expressões bíblicas, teológicas, escatológicas, mostrando isso. Mas nós podemos fazer alusões e pensarmos, nós temos somente para pensar. Eles tinham relações sexuais, tiveram muitos filhos, esses filhos que criaram as civilizações antigas, se espalharam na inocência, mas quando veio a corrupção do gênero humano, do pecado, meu irmão, misericórdia, não tinha mais comunhão com Deus. Os homens que andaram com Deus, Enoque, Matusalém, Noé, não diz que eles oraram a Deus, diz que eles andaram com Deus. Não fala de oração, porque a primeira oração ministrada por um homem foi Abraão. O primeiro homem que ora na Bíblia, depois de tudo isso aí, é Abraão, viu? E é um homem que depois ora por cura, oração de cura. Porque quando retomou a mulher dele, que ele disse que era irmã, Deus mandou uma praga, e nas mulheres todas lá do reino dele ficaram estéril. Quando ele viu a miséria, chama, por que mentiste para mim, dizendo que é a tua irmã, a tua mulher? Olha o mal que você trouxe para a nossa nação, nenhuma mulher aqui está tendo filhos. Ele ora e Deus cura todos. Oração de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, pode fazer. Porque havia uma aliança, havia um chamado, não é orar por orar. Você precisa ter relacionamento face a face com o Espírito em sua vida. Para que Deus traga essa estrutura de novo em mim e você. Eclesiastes 5:2 diz que sejam poucas as tuas palavras diante de Deus, porque Deus está no céu e você está na terra. Por que o pregador fala sejam poucas? Não se precipite em falar palavra alguma diante de Deus. Ele está mostrando sobre a questão da espera. Salmo 46:10, aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Quem vai fazer em sua vida o que você acha que é pesado, que é difícil, aí você vai adquirir conhecimento, você estuda, você pega um canudo, aí você quer uma parte científica, você faz isso, eu quero ganhar melhor, eu quero me esmerar, eu quero sair, eu quero ter, é sua conquista, você pode conquistar o que você quiser. Mas é o que eu falo em relação ao Espírito, se Ele não fizer, ninguém vai fazer nada por você.
Unção não é dada para engrandecimento, para vaidade, para dizer que é melhor, para dizer que é isso e aquilo. Unção é dada para destruir o jugo de Satanás nos homens e mulheres na terra. Isaías disse: olha, a unção vai despedaçar o jugo. O jugo é uma canga, é um peso nas pessoas. Peso moral, peso espiritual, pesos e sexos ilícitos. Tanto tipo de peso, meu irmão, de jugo de demônio nas pessoas. A Bíblia diz que nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue. É uma luta de batalha espiritual. Com coisas espirituais malignas bem organizadazinhas, viu? E essas criaturas bem organizadazinhas, elas começam a implantar nos intelectuais, nesses que fazem apologia, tanta coisa que não presta. Aí se você for agressivo com a palavra, pregar de forma agressiva, condenando, apontando, tá isso, você tem que ser muito cuidadoso com isso, para que as pessoas não se firam. Sabe por quê? Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Se ele não fizer isso com a pessoa, não tem pregação certa, não tem oratória certa, não tem oração certa. É ele. Jesus disse assim: aqueles que o Pai trouxer para mim, de maneira nenhuma jogarei fora. Ele estava se dirigindo, lá a Septuaginta diz, da palavra Paráclitos. Ele referiu o Pai dele como Espírito Santo, Jesus. Se o Espírito Santo não trouxer essa pessoa para mim, de maneira nenhuma eu vou lançar lá fora. Se o Espírito não levar a pessoa a Cristo, a pessoa fica aí perdida, Pai. Eu preciso ter essa luz. Nós precisamos ter esta luz. Porque se nós usarmos toda essa nossa energia para orarmos, é aquilo que nós vamos entender de forma errônea também, em Lucas 18:1. Orai sem cessar e nunca desfalecer. Vamos lá, pastor Edilson, eu vou começar. Senhor, meu Deus e meu Pai, no nome do Senhor Jesus. E Edilson, a garganta está seca. Vem aqui, Edilson, orar. Vem aqui, orar. Espírito Santo, me ensine a orar com calma, com paciência, manso, sem me desgastar demais. No caminho dessa oração, não vai ficar somente assim, viu? Mansinho, quietinho. A unção, ela te move, a unção te faz agressivo contra as trevas e o pecado. Mas a presença do Espírito te acalma. Primeiro ele vai acalmar a sua alma. Se despreocupar primeiro de você, se despreocupar de família, se despreocupar das suas obrigações e ficar interligado total para Ele. Não existe meio coração. Aí você vai orar cheio de preocupação. Sua oração não vai passar do teto. Se você está magoado, magoadinha, com raivinha, com ódio, me decepcionou e continua com esse cão dentro de você, sua oração está nem passando nem na sua boca. Nem sua oferta é aceita. Jesus já falou isso. Lembrou que tem algo contra o teu adversário, deixa aqui primeiro a tua oferta e teu, vai se reconciliar primeiro com ele. Quando se reconciliar de coração, volte que eu vou receber e lhe abençoar. A Bíblia também diz: aquele que não atenta para o pobre, essa sua oração para mim é abominável. Está lá escrito, viu? Em Provérbios. Se eu não atento para o pobre, para as pessoas que precisam, até a minha oração é abominável. Eu tenho que estar com o Espírito. Oração não é oração aleatória, eu vou jogar no ar oração, jogar no ar. Olha, cuidado que também tem um bocado de espíritos malignos com orações psíquicas da alma. Raiva, rancor, ódio, murmuração. A murmuração matou toda a população de Israel. Vá ver a contagem, quem entrou na terra prometida, quem tinha menos de 20 anos para baixo, que entrou na terra, 40 anos, desculpem. Todos os outros morreram no deserto, porque eram o quê? Murmurador. Não é murmurador do homem de Deus, não é murmurador da mulher de Deus, do diácono, do irmão, é murmurações contra a pessoa dele.
Eu porei o meu anjo como representação da minha presença, que irá diante de vós. Ai de vós que se levantarem contra este anjo, ele vos ferirá com a morte. Olhem, de dia o sol estará quente, mas a minha nuvem vai protegê-los. E à noite está frio, vai ter uma bola de fogo para aquecê-los. Presença e glória à noite. Oração traz isso, presença, traz glória de Deus. É esse tipo de oração que nós precisamos desesperadamente agirmos aqui no Espírito. Aqui tem profecias antigas, profetas antigos subiram este púlpito, que nem eram brasileiros, e largou que aqui é um celeiro para o mundo inteiro, no nível de oração e no nível missionário. E não podemos parar. Nós estamos nos amoldando a sistemas, viu? Aqui dentro tem muito sistema que Deus vai quebrar todos eles, para que o poder volte, a unção volte. Dá vontade de pegar o sapato, irmão, quebrar essa miséria desse diabo, alabaçubre, porque eu já estou cansado desse tempo. Estamos nos moldando ao que os homens querem. É hora de nos levantarmos na oração verdadeira, no nosso espírito, de ficarmos mais tempo insistindo. Acaba culto, uma pressa terrível, eu quero ir para a minha casa, porque eu estou com fome. Mas não ficamos mais tempo com o Espírito, mais tempo com o Senhor, mais tempo na oração, mais tempo na espera, porque estamos já regulados pelo tipo de sistema. Comi, tirar meu cochilo. Olha, evangelista, eu estou cansado. Eu estou cansado. O cansaço é a carne. Quer ver uma coisa aqui? Quem sente fome é seu corpo ou sua alma? Que acha que é corpo? Que acha que é corpo? O corpo que cansa e tem sede e tem fome. Seu corpo é neutro. A presença e a glória na vida de Adão, ele, quanto mais gastava aquela energia, mais ele tinha. Imagine a unção do Senhor em nós. Imagine o apóstolo Paulo falar assim em 2 Coríntios capítulo de número 3. Ele disse: se o ministério de pedra foi glorioso, que chamado de ministério da morte e a lei de Moisés, foi tão glorioso que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos sobre Moisés, porque era uma glória transitória. Aí ele diz: muito maior glória será o ministério do Espírito Santo. Se deixarmos realmente o Espírito agir em mim e você, a glória vai ficar aqui de tal forma, não vai precisar você falar nada para os ímpios, para governo, para ninguém. Sabe por quê? Quem vai convencê-los é a unção do Espírito. Ouça isso aqui: na presença de Deus, você não venha mais para cá com as suas listinhas de orações. Ore por mim, ore por mim, ore por mim, olha isso aqui. Mas você não está nem acreditando na sua própria oração. Chegou uma senhora de um ministério batista aqui da Rio Vermelho tradicional, começou a congregar aqui conosco nos cultos da tarde. Ela veio e detonou o pastor dela. Eu disse: a senhora está lá há 35 anos, e 35 anos seu pastor nunca serviu para a senhora, né? E agora você está aqui falando mal dele. Se a senhora falar mal dele lá, e se eu falar com a senhora, ou se ele falar com a senhora também vai detonar a gente também. Então é melhor a senhora voltar para o lugar de onde você veio. Depois ela chegou aqui com um jornal de 8 folhas de ofício, frente e verso, pedindo que eu fizesse aquela oração gigantesca. Eu disse: eu não sou guru. Aí coloquei ali no lugar do azeite. E ela estava indo embora de carro. Ela viu eu fazer aquilo, ela voltou com o carro, deu a ré. Pastor, eu pedi para você orar, porque você é um homem de Deus, você é ungido. Eu sou carne e o maior pecador daqui. Estava pedindo a pessoa errada. Se a senhora não está crendo na sua oração, vai crer na minha e na sua, irmão? Deus não faz acepção de pessoas com ninguém aqui.
tire da sua cabeça porque é pastor, porque é isso. Ideia de luta e ideia de prova, vocês e nós somos o corpo de Cristo. O mesmo Espírito que está em mim, está em você também. O Espírito vai sintetizar essas orações suas, vai diminuir, tirar. Oração verdadeira é naquela que nasce do quebrantamento e não das nossas repetições. E tudo que o Espírito está mandando a gente fazer, que essa vai ser a sua maior luta, meu irmão, minha irmã, irmão, irmã, essa vai ser a sua maior luta, de você sentar-se, ajoelhar-se ou deitar e ficar calado. Essa vai ser sua luta. Porque você vai vir pensamento, vai fluir, vai querer. E isso às vezes não é nem um fluir do Espírito, é o fluir do nosso hábito costumeiro de fazer assim. Quem conhece o profeta Raimundo aqui? Irmão Raimundo, Raimundo. Durante muitos anos eu tentei ensinar isso a ele. Vamos ali, Rai. Ele está me ouvindo? Fique quieto. 2 minutos depois. Eu só não te dou uma porque eu te amo. Isso foi a luta dele. Hoje ele consegue ficar quietinho, 10, 15, 20, 30. De repente, eu digo, nem se um tem que sair, tem que ficar quieto. Se o Espírito Santo não falar com você, se ele não falar comigo, não se mova em nada. Fique em pé, por gentileza. Já tirou a oferta, Dilson? Já tirou a oferta, não? Venha você. Quero fazer uma oração por você. Eu peço ao Pai que o Pai traga este novo nascer desse tipo de oração em sua vida. Precisamos disso urgentemente. Vocês precisam estar preparados. Preparados para o arrebatamento? Vocês já estão no Senhor. Eu estou dizendo preparados para o que está chegando. Vocês precisam ser fortes no espírito de vocês. Fortes no espírito de vocês. Matem a carne. Matem as pornografias, matem as cachaças, matem tudo que não agrada a presença de Deus na vida de vocês. Matem. Pornografia hoje está sendo um controle terrível na vida de muitos crentes. E o Espírito quer libertar-nos dessas coisas, para que Ele veja a santidade. Santidade é expansão. A expansão da santidade gera uma barreira gigantesca, invisível ao seu redor, que nenhum demônio encosta. Eu peço ao Pai eterno, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sobre nossas vidas, traga, Senhor, sobre nós este nascer poderoso da dependência do Espírito, na forma como temos orado. Crie em nós, Senhor, dentro do nosso espírito, esta habilidade espiritual de esperarmos pela sua presença, que o Senhor nos ensine profundamente sobre isto, e que os nossos corações estejam interligados com este princípio, e permanecemos firmes no caminho. Oramos em nome de Jesus, todos digam amém.